Fala pessoal, aqui estamos nós de novo. Meu nome é Siron, esse aqui é o Katira, nosso convidado, e o Jonathan, meu sócio. E mais uma vez no nosso The TudoCast. E a pauta de hoje são bem interessantes, algo que eu acho que vai dar bastante assunto, mas vamos aí. Vamos melhorando conforme o andar da caminhada. Tecnologia na geração atual. O que você acha sobre isso, Katira? Como você acha que... Rapaz, graça e paz, pessoal. Siron, obrigado pelo convite. Jonathan, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Que essa mensagem aqui possa alcançar corações, né? Que a gente possa, de fato, alcançar vidas. Que a gente possa ter uma conversa fluida, tranquila, né? Com a presença do nosso Senhor Jesus. E é isso aí. Tecnologia na geração atual. Rapaz, tecnologia hoje tá aí, né? A gente vê a tecnologia hoje inserida em basicamente em todos os departamentos, vamos dizer assim, né? Todos os setores do mundo, né? Da nossa economia, da sociedade. Então a gente tem escola, a gente tem na faculdade, a gente tem no nosso trabalho, a gente tem em setores da indústria. Porém, está num ritmo muito rápido, né? A gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê essa questão da inteligência artificial, Revolução Industrial 4.0, então a gente vê muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? E acabou se inserindo ao ponto de causar dependência. Uma dependência enorme, eu diria, né? Querendo ou não. Diria até crônica, muitas das vezes. Hoje é só, a gente começando um pouquinho assim, a gente vê pessoas hoje que talvez não sabem mais se comunicar, não sabe redigir, não sabe escutar, tudo é a base da inteligência artificial, né? Então tem essa parte, esses pontos assim a serem melhorados, né? Vamos dizer assim, a pontos que já tenham as influências globais que já estão liderando, estão tocando, né? Mas por outro lado também na parte de produção, na parte de trabalho, a gente vê inúmeros aí benefícios, né? A gente vê hoje como a inteligência artificial, como robôs, essa industrialização de fato nos setores da economia ajudam, né? Por exemplo, hoje questão de produção, de produtividade, o armazém da Amazon, né, ele é basicamente todo robotizado, né? Como o próprio nome diz, Amazon, de A a Z, né? De A a Z. Mas tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa querendo ou não, isso aí vai afetando as nossas crianças, nossos jovens e tudo mais. Eu posso dizer assim, eu fui começar a ter acesso à internet com 13 anos. Meu primeiro celular foi com 13 anos, que ainda era um Nokia tijolão. Só tinha o jogo da cobrinha. E o pessoal já me chamava de estranho. Quando eu falei isso na escola, mano, você foi ter celular agora com 3 anos, vocês falaram, o quê? Como é que você viveu até agora? Eu falo, normal, jogando bola, pipa. Exato. Eu não precisava de um celular pra tirar meu foco das coisas, mano. Pra mim, foi inserido mais com o smartphone, quando tinha uns 16, 17 anos por aí. E a internet nem era tão dominante assim. Era coisa de vídeo no YouTube. E por aí só. Eu usava pra escutar música e jogar joguinho no celular, tá ligado? Até que antigamente, um aplicativo de música que eu tinha era o SoulCloud, que você tinha que ouvir as músicas em casa com internet pra poder ouvir lá fora. E tinha um limite de músicas que você conseguia ouvir. Hoje em dia, quem quiser, baixa quantas quiser. Legal mesmo era aquele aplicativo lá, o laranjinha do Google Play Music. Aquele era muito bom, eu adorava aquele ali. É verdade, é outra geração. Outra geração, né, cara? E é um ritmo, assim, muito acelerado, né? Acho que até, se eu não estiver enganado, no começo do ano, teve meio que não vou dizer que é um contrato, mas um termo, né, que influentes, né, vamos dizer assim, os homens poderosos do mundo, né, então a gente fala de Jeff Bezos, a gente fala de Elon Musk, né, o próprio Mark Zuckerberg também, eles chegaram num consenso e assinaram, não sei se ainda está válido, tá, essa informação a gente viu mais no começo do ano, sobre justamente dar uma pausada na questão do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Que justamente faz parte da nova tecnologia, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que do jeito que tá as coisas, é capaz de pegar uma desenfreada, né? É carro automático, hoje em dia tudo o pessoal prefere automático, prefere facilidade. E eu acho que o ponto principal que é o que você falou, nossa dependência. Eu acredito assim, que se a gente usar a inteligência, a tecnologia da forma correta, ela só tende a ser benéfica, né? Sim. Coisas que talvez a gente demoraria 3 horas para fazer. Hoje a gente, com o auxílio de um bot, vamos dizer assim, né, de uma inteligência artificial, a gente consegue isso que as pessoas... 5 minutos.
Mas não se pode perder o senso crítico, né, irmão? Acho que esse é o principal ponto, né? Isso que as pessoas, tipo, é bom as pessoas se conscientizar que tem que usar a inteligência artificial, toda essa tecnologia a nosso favor, mas não para poder automatizar tudo. Exato. Senão a gente fica muito dependente, a gente não consegue mais botar a cabeça para funcionar. Tá, fazer coisas básicas. Exato. Vai chegar uma hora que você vai ficar tão acostumado, você vai digitar chat GPT, faça um suco para mim. Exatamente. Tem lugares já tem assim, tem as famosas casas inteligentes. Existem. A luz, o microfone, o micro-ondas, a geladeira, a televisão, tudo por voz. Eu falo, essa pessoa não faz mais nada do que viver. É verdade. Porque agora não cozinha, não passa, não faz nada. Só... eu creio que assim, tem que vir como um auxílio, né? E não como uma substituição, né? Que a nossa parte crítica, a nossa parte pensante, de fato, nem agora e nem nunca, creio que a gente pode deixar de lado, né? A gente pode simplesmente estar aí. ChatGPT, inteligência artificial, tome conta, muito pelo contrário, né? E principalmente pra galera assim do meio cristão, a tecnologia, sim, tem os seus malefícios, tem os benefícios, como foi falado, mas assim como a gente está fazendo aqui, a gente está usando para o benefício, está usando para espalhar a palavra e também conscientizar a geração. Amém. Que esse foi basicamente o princípio e o foco desse projeto, que eu acho que é muito necessário, porque, querendo ou não, os jovens estão horas e horas aí, eu mesmo gasto muito tempo aí, o pouco tempo que eu tenho de folga assim do meu trabalho, de algumas das obrigações no meu dia a dia, eu fico na internet e eu vejo pouca pregação, poucos jovens assim falando disso. Um dos que eu mais acompanho, acho que seria o WP, que ele é um pregador do evangelho, que ele também é muito famoso pelo filme O Pior Profeta do Mundo. Você já ouviu isso? Não conheço isso. Mano, ele toca pra caramba, ele mostra uma outra visão do evangelho. O que eu acho que é muito importante, porque sempre ver a mesma coisa, às vezes isso vai acabar, assim, não sendo muito atraente pros jovens atualmente. Se você, pessoal, tem que ir pra igreja, tem que fazer isso, tem que aquilo. Mano, se não falar na língua deles, por assim dizer, a gente vai acabar perdendo eles. E aí... Que nem aqui tá falando, em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é entendimento. A gente tem que procurar as duas coisas, porque a tecnologia é baseada em sabedoria, mas ela não tem que ser o centro da nossa sabedoria, não pode ser só isso. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Que a gente falou agora uns minutos atrás, se a gente usar como uma forma de um auxílio, irmão, a gente tem coisas que talvez a gente jamais teria pensado, e graças à tecnologia auxiliando, né? Hoje a gente consegue de usar realmente como um artifício, né? De melhora, como um artifício de evangelização, como um artifício de alcançar mais pessoas, de alcançar mais vidas, né? Tornar o serviço mais eficiente. Exatamente, a palavra correta, eficiência, exatamente, irmão. Tem que tudo ser com eficiência. Exatamente. Mas é isso aí. Na aplicação da prática, assim, use a tecnologia para glorificar a Deus e servir ao próximo, estabilizar limites saudáveis para o uso de dispositivos digitais, pratique o discernimento ao consumo online e busque sabedoria divina para navegar no mundo digital. Eu acho que esse último tópico é algo que é muito importante, porque como a tecnologia ela se expande bastante, ela tem, né, querendo ou não, a gente pode ter um universo nas mãos. Então, se a gente não tiver uma sabedoria, a gente vai acabar caindo muito com isso. Que é uma grande verdade. Eu mesmo, que nem cair em golpes, tem como cair em pecado, tem como fazer um montão de coisa errada, ou então ser enganado, querendo ou não, porque quem sabe mais, que nem os gráficos já mostram que a geração que mais sabe hoje em dia é a geração Z, que mais usa. Aí depois são os millennials, geração X e os baby boomers. Eu acho que eu não sei nem que geração eu sou, as coisas... Mano, a gente é a Z. A gente é a Z. Nossa, mano. Eu sou geração Z com espírito de velho, mano. A gente é geração, sei lá, X, milênio, só que nascemos na época errada. É bem assim. Eu nasci fora da internet. Essa questão... perdão, pode falar, irmão. E assim, mano... Como já foi muito falado e muito discutido, que nem tem ainda os jovens dessa geração que usam a internet como se fossem um meio de fuga da realidade. Eu entendo eles, querendo ou não, a gente às vezes quer fugir da nossa vida, quer fugir do nosso mundo porque a gente está cheio de problemas, responsabilidades, não tem tempo pra nada e eu uso a tecnologia.
mas eu diria que isso acaba também nos tornando prisioneiros. E isso não é uma coisa muito legal, eu acho. Mas assim, conforme você vai usando a internet e tudo mais, é meio difícil de escapar, porque eles usam o algoritmo. O algoritmo, ele funciona quase como um cassino. Ele vai te induzindo a sempre buscar um pouco mais aquilo nas pequenas coisinhas ali. Ligado? Verdade. E tipo, só que assim, a única diferença é que no cassino você só tá mexendo ali com dinheiro, mas também com sensações baratas. O algoritmo faz isso também. Exato. Tá ligado? Que ele te vai no conteúdo. Aí depois você vai em outro. De um vídeo sobre isso tudo, você vai acabar parando num vídeo de gatinho. Verdade. É uma loucura, por isso que tem que ter muito discernimento mesmo, porque senão às vezes você tá numa coisa normal, de boa, um vídeo de comédia, aí quando você vai ver. Ou depois você tá vendo o tralalero, o tralalá. Ou então coisas piores, né? Tipo. Eu não vou dizer muito aqui, profundo, mas entendi. É verdade. Acredito que assim, a gente tem que se buscar primeiramente, né, essa questão da sabedoria em Cristo Jesus, né? Quando a gente busca a sabedoria, né, a gente consegue, a gente pelo menos busca, né, a gente busca, vamos dizer assim, ser o mais sábio. A gente busca ser o mais santo possível, né, justamente para estar mais próximo ao Senhor, né. E automaticamente, quando a gente busca esse decide, a gente, né, busca mais disso da parte de Cristo, automaticamente a gente também vai evitando que algumas coisas venham a nós, né? Vamos dizer assim. Isso tanto na parte digital, como também no nosso mundo físico, né? Então, assim, quando a gente busca, então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu tô evitando hoje, eu tô uns dias já sem usar o Instagram, tô em torno de uns 17 dias. Em 2023, de 2023 a 2024, eu fiquei o ano todo sem usar o Instagram, né? Por questões minhas, né? Mas o ponto aqui, a chave principal é você vai evitando, né? Então, o que você pesquisava antes, talvez tal coisa, você evita buscar. Não é assim como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Você deixou anotado aí, Serão. Tudo pode, né? Mas em tudo lhe convém. Tudo é lícito, mas em tudo lhe convém. Então, assim, talvez biblicamente não existe nada, mas a gente sabe no fundo o que aproxima a gente do Senhor, né? Quando a gente vai talvez se preenchendo de coisas, né, vamos dizer assim, notícias, né, conteúdos, vamos dizer assim, relevantes na internet, né, onde está o nosso preenchimento? Se a gente está se preenchendo com coisas do mundo, a gente não está se preenchendo com as coisas de Deus, né? Então acho que é só questão da gente ir ajustando mesmo aos poucos, a gente reconhecendo, né, irmão? A gente deixando um pouco mais essa parte de lado. Pô, é legal, lógico, todo mundo, quem não gosta de dar uma risada de um vídeo no Instagram, né, ninguém aqui é de ferro também. Mas, ser puritano demais, né? Porque, tipo, muito 880, ou você... Não. Ou você é do mundo ou você é de Deus, né? A Bíblia não proíbe o uso da internet, nem nada disso. Até porque as máquinas foram feitas pelo homem. E o homem é a criação de Deus. A sabedoria é um dom de Deus. Sim, Então, claro. não quer dizer... Então, se é um dom de... Se foi criada a partir de um dom de Deus... Apenas use, mas use com sabedoria também. A chave, eu acho que é isso, a gente saber de fato dosar as coisas, né, irmão? Pô, sabendo que você fica 3, 4 horas no dia todo na internet, alguma coisa tá errada. E não só essa parte de, vamos dizer assim, espiritual, /física, não, mas existe alguma questão sentimental, emocional, independente do que seja, né? Que acaba causando exatamente, então, muitos problemas sérios. E da mesma forma que você falou, Jonathan, é uma satisfação imediata, né, irmão? Da mesma forma como diversos vícios, seja em droga, seja em qualquer... Como dizem, a internet é um vício, só que é um vício mais facilitado, né? Porque né? todo mundo tem acesso. Todos eles agem meio que da mesma forma no seu cérebro, né? Liberação de dopamina, endorfina, né? Tudo questão rápida, né? Mas acho que o ponto principal é justamente isso, a gente saber redobrar nossos cuidados, a gente escolher, a gente evitar, assim, de algumas coisas, a gente realmente se atentar com o que realmente importa, com o que realmente nos aproxima de Deus, né, irmão? Acho que esse é o ponto. E por falar nisso, passando para o próximo tópico, sim. Eu diria sobre as famosas pregações de ódio. São pregações de ódio, né? Porque nessa semana eu pesquiso muito sobre pregações da atualidade e tudo mais, vendo algumas pregações de pastores. Não vou falar o nome, até porque a maioria não lembro direito, então não tô aqui pra querer problema.
Mas ainda tem muita gente que prega as antigas doutrinas. Ah, não aceito assim, tipo. As antigas doutrinas, que é tipo, é tudo proibido, então não pode isso, não pode aquilo. Outro dia eu tava vendo um vídeo que me chocou, que eu falei, que eu até ri do comentário. Eu acho que eu até comentei com você, ou então acho que foi com o Jonathan. A menina, ela ia pra festa junina. Aí ela se pintou tudo, botou o vestidinho. Só que quando a mãe dela viu ela saindo, viu ela daquele jeito, mano, começou a escorraçar minha... Filha minha, não deve fazer isso, você devia estar indo na igreja e tudo mais. Mano, falando um monte, família. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, meu pai amado? Aí o primeiro comentário, tutorial de como afastar alguém da igreja. É verdade, irmão. Porque, querendo ou não, um discurso assim, de uma mãe, de ódio, e ainda por cima, colocando a igreja no meio, vai fazer o quê? Não vai aproximar ela da igreja, vai afastar. E infelizmente ainda tem muitas igrejas, muitas pessoas que seguem essa doutrina, que acham que esse é o certo e tudo mais. Só que no final não é. A pessoa vai, tipo, a criança cresce e fala, mano, não compensa pra igreja, mano. É muito careta, tá ligado? O pessoal parece que é muito bitolado, não quer, tipo, não se importa comigo. É cheio de regra e tudo mais. E fala, mano, não dá não, eu quero nem saber de entrar aí, tá ligado? Literalmente as pessoas difundiam muito a palavra, porque querendo ou não, por ela ser um livro, e como eu falei, um livro vivo, esse é muito tocado no filme Livro de Eli. Já viu esse filme? Tá na lista também, não assisti ainda. É muito. Você não assistiu, velho? O Jonathan que não viu o Titanic viu o Livro de Eli. Eu também vi Titanic, vai cagar, moleque. Esse é muito bom. É muito bom, que lá, tipo assim, eu não vou falar o plot twist, mas enfim, o Eli, ele vai lá, ele tem uma missão de levar a palavra de Deus, né, até um certo lugar. Só que no meio do caminho ele encontra uma cidade assim pós-apocalíptica, onde o líder de lá estava atrás justamente do livro. Por quê? Porque ele sabia que aquele livro valeria muito mais que tudo, que nem lá naquele mundo, água valia ouro, porque era um mundo seco, não tinha prosperidade nenhuma. Então, mas ele falou, eu daria 3 poços de água em troca desse livro. Pra tu ter uma ideia. Por quê? Porque com aquele livro ele saberia que ele podia tocar corações e dominá-los do jeito que ele quisesse. E é realmente. E tem pessoas que pensam como esse homem. Usam a palavra de Deus, que é a Bíblia, pra fazer o que bem quiser, querendo ou não. Né? Muitas vezes, eu não vou citar aqui muito nome nenhum especificamente, até porque senão o editor aqui vai ficar bravo comigo de tanto corte. E eu também não tô pedindo processo, né? Ainda tô começando na indústria de direito, então não vou querer problema. Mas assim, me toca muito nisso, porque querendo ou não, eu mesmo quis viver isso no começo, porque no começo de tudo que as crianças escutam quando vai pra igreja não pode isso, senão você vai pro inferno, não faz isso, senão é errado, não se agrada e tudo mais. Só que, mano, isso nunca me aproximou muito de Deus. O que me aproximava era ver os pequenos atos de bondade que algumas pessoas faziam. Que cada vez que eu vejo isso eu falo, tem esperança ainda nesse mundo. Ainda tem esperança nesse mundo, mas infelizmente o mais populoso, né, o mais famoso e que meio que virou a característica principal e que se popularizou nas igrejas são discursos de ódio. E eu acho que isso é algo que ainda tem que mudar bastante. E o que você acha, parceiro? Que vida, hein? Bom, eu creio que essa palavra de Deus, ela, justamente o Evangelho do Senhor, se a gente for puxar diversos livros da Bíblia aqui, que é a base do Evangelho, o amor. Se a gente for ver, tudo é baseado por amor, lógico. Tem a parte de, vamos dizer assim, do que é o certo, né, o errado aos olhos do Senhor. Tem. Deus, ele também é justiça, também, né? Deus é amor, também. Deus é tudo, né? Só que a base do Evangelho é o amor. Por que eu te falo isso, cara? A gente fala um pouco de religiosidade, né? Religiosidade, né, assim como os fariseus na Bíblia, né? Eles eram pessoas religiosas, mas o coração deles não estava pautado, baseado em Cristo Jesus, né? Então, basicamente,
Não é, o Evangelho de Deus não é sobre a gente o que pode ou o que não pode fazer. Uma vez que a gente entende do amor do Senhor, de que realmente é a figura Deus, Senhor, nas nossas vidas, a gente deixa de fazer algumas coisas, não porque simplesmente pode ou porque não pode fazer. É porque eu escolho não fazer, é porque eu não quero fazer. É pelo amor do Senhor, né, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu opto por não fazer. Nasce na gente. Exatamente. Então assim, pô, beber, fumar, não tem nada na palavra que fala sobre fumar. Não tem nada bíblica que fala sobre... Mas isso te afasta, te aproxima do Senhor, né? O que isso, além da toda a parte da saúde que faz com o seu corpo, isso te afasta? Obviamente que não. Outro ponto, qual que é o ambiente que uma pessoa que fuma, ela tá? Ninguém tá na igreja fumando. Então assim, são coisas que a gente vai entender na medida que a gente vai se aproximando de Cristo, né? E o outro ponto que você levantou, poxa, uma mãe gritando com a sua filha, né? Acho que no ambiente de igreja, pelo que eu entendi. Ela tava em casa e ia pra festa junina, só que a mãe que ficou brava por causa disso, mano. Ficou falando que filha de Deus, você tá desviado dessas coisas. Mano, o que tem a ver? Numa dessa, eu não vou nem entrar no ponto da festa junina, acho que não é essa a pauta. Não. Mas como a gente tem uma severa responsabilidade como cristão, e como a gente carrega o nome de Cristo. Porque o que é ser cristão? É ser um mini Cristo, a gente parecer com Cristo no nosso dia a dia. E numa dessas, a gente sabe que a nossa sociedade ela é corrompida, né? A nossa sociedade, a gente busca. A gente não é puro. A gente busca então por coisas ruins, a gente tá sempre pesquisando alguma coisa, alguma fofoca, alguma coisa pra gente poder se envolver, né? A gente é humano depois de tudo, né? Sim, mas se tiver até falando de internet, né? Uma notícia boa, ok. Agora, sei lá, o último agora acho que foi o casamento do Buzeira, nem sei, o pessoal no meu escritório comentando. Cara, toda a internet para de coisas pequenas, coisas, vamos dizer assim, negativas, né? E aí numa dessas, voltando no contexto que a gente falou da imagem, né? Uma dessas, se tem alguma pessoa na rua, né, que talvez conheça a filha, que talvez conheça a mãe, vê a mãe gritando, vê a filha, já vai ter toda uma visão conturbada, toda uma visão distorcida do que realmente é essa igreja, do que realmente é a gente caminhar em Cristo Jesus. E por que eu falo isso? Muitas pessoas, de fato, mas quando a gente vai em missões de evangelismo, né, sério, a gente sabe o quão não existe a palavra dificultoso, mas o quão vamos dizer assim, desafiador é. Porque para algumas pessoas, as pessoas veem a igreja apenas como religião. E quando a gente vai buscar evangelizar, é justamente o contrário. Aí a gente quer mostrar Cristo, mostrar o amor de Cristo quer mostrar Jesus, que uma é Cristo de verdade. É porque a igreja, se a gente for puxar na palavra, assim, no ministério de Jesus, como ele viu aqui, né, sério, a igreja era na rua. Não tinha parede. A igreja era onde o povo estava, né? Não tinha... Ele pregava em montes, exato, em lagos. Tinha sinagoga, sim, ok, mas a igreja não é definida em 4 paredes, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade como filho de Deus. A gente, à medida que a gente vai caminhando, a gente entende realmente o nosso propósito, a gente entende, a gente opta por, né? Então busca não pecar mais, a gente busca se abdicar de algumas coisas, não porque pode ou não, mas porque eu entendo da parte do Senhor que não me convém mais, né? Seja isso aí. Algum comentário, Jonathan? Ah, mano, e também, é que nem que você tava falando também, que é sobre a criança que levou um esporro da mãe por querer ir pra festa junina, que tipo assim, muitas vezes esse ódio começa em casa, tá ligado? Não é uma família que é muito punitiva e que quer ser muito certinha e que, sei lá, o pessoal parece que anda sempre alucinado e acha que qualquer coisa que fazer vai acabar indo pro inferno também, né? E aí chega num ponto que elas ficam nesse cubo fechado e não tá aberto a novas ideias de jeito nenhum. Lógico que, tipo assim, novas ideias não vai dizer que você vai ter que aceitar coisas que são inaceitáveis dentro do evangelho. Mas, pô, uma certa compreensão, saber discernir bem as coisas, né? Exato. Do que colocar tudo dentro de uma caixa, tá ligado? E querer separar as coisas, porque assim não é tudo preto no branco. O mundo não é preto no branco, que nem uma pregação que eu vi
ser da igreja não me coloca a ser de Cristo. O mais correto é que ser de Cristo me coloca a estar na igreja. Exato. Por eu estar em Cristo, Cristo está em mim, eu vou querer estar no meio de pessoas como eu. Que nem o Catira falou, você não vai estar fumando, mas não quer dizer. Aí às vezes a pessoa bebe, fuma e tudo mais, mas se você tem Cristo, você vai aos poucos se afastando do pecado e vai se aproximar das boas obras de Deus. Vai começar lá para ouvir a palavra. Eu mesmo, que nem eu tinha falado outro dia pro Jonathan, que uma coisa que me tocou bastante, o pecado, basicamente só se torna pecado quando ele toma o lugar de você mesmo, um lugar na sua vida. Porque que nem, não é pecado beber, é pecado se embriagar. Não é pecado assim você, sei lá, falar palavrão, não, desde que aquilo não esteja colado no seu coração. Drogas, mano, qualquer vício só é quando você passa da medida, como se você não tiver um discernimento para poder se controlar. Por que eu digo isso? Porque é que nem os discursos de ódio geralmente são por pessoas estudiosas da Bíblia, que nem os fariseus. Eu já vi tanta gente bêbada pregando na rua que conhece a Bíblia mais do que eu. O cara sabia os livros da Bíblia de cor e ele tava com uma garrafa de vodka na mão, todo descabelado. Mano, é assim, Cristo existe em qualquer um. E conforme você aceita isso, convida ele para viver na sua vida, você automaticamente vai querer seguir os caminhos dele sem precisar ser guiado por ódio. Porque se você por acaso, que nem se esse vídeo aqui fosse criado apenas pela minha emoção, por assim dizer, então eu não estaria falando, não seria um evangelho puro, porque o evangelho que primeiro chega no coração e não vai passando pela mente, ele está condicionado ao que eu sinto. A palavra de Deus não é só o que a gente sente, é o que a gente entende, o que a gente compreende, o que a gente quer se aproximar. Quando você gosta de alguma coisa, eu gosto de fazer escultura, mano, você vai estudar, você vai se aprimorar e você vai gostando daquilo. E a palavra diz a mesma coisa, quando você começa a pegar apego por aquilo, você vai querer se aproximar mais e mais. O que eu acho que é o melhor caminho possível para você ser um verdadeiro cristão e não apenas um, digamos assim, um religioso, fanático, e que provavelmente você vai ser o responsável por muitas almas, querendo ou não, se afastarem. Porque uma coisa, não existe nenhum império no mundo que através do medo se sustentou. Nenhum. Roma, Grécia, nenhum. Não existe. Até que hoje em dia ninguém é pelo medo. Até que é por isso que não existem guerras assim, mundiais. Porque se todo mundo tivesse medo de todo mundo, literário, né? Todo mundo mostrando armas, agressões, ia dar treta. Nunca ia dar certo. Sempre ia ter uma revolução, ia começar a gerar resistência, e a resistência causaria vários outros conflitos. E por assim em diante. E só um adendo para finalizando esse tópico, né? Em relação ao que o Jonathan falou, de fato, a gente ser muito puritano, né? Até porque a gente sabe que na palavra diz, né, serão fé, né? Obras sem fé é morta. Então não adianta nada. Eu sou religioso, eu não faço isso, aquilo, como se fosse um roteiro, vamos dizer assim. E onde está o seu coração? Onde está o seu temor ao Senhor, né? De nada vale. Nada vale eu deixar de beber, mas eu tô me descendo a lenha no Instagram, me passando o dia todo no vício. De nada adianta eu abdicar de tal coisa e tô gritando com a minha mulher em casa, gritando com meu filho, né, tratando mal as pessoas. De nada vale. Então realmente a palavra não. O que conduz o evangelho não é ser religioso, e sim ser cristão, né? A gente ter esse amor ao Senhor Jesus Cristo. Um amor verdadeiro, né? Exato. Como dizem, primeiro amor. Primeiro amor nunca se esquece. E agora a próxima pauta e a última, né? Vamos tentar aqui ser um pouquinho mais breve, né? Até porque o último demorou pra caramba, a gente acabou desenrolando cada vez mais. E a gente quer tentar ser mais focado nisso, porque o podcast é bom para poder se comunicar e tudo mais, mas também é bom pra gente poder aprender, o que é o que eu quero que todo mundo possa aprender. Top. O próximo é foco e motivação. Aqui, meio que, como a gente usou inteligência artificial um pouco para facilitar, mas
O que eu quero dizer quanto foco e motivação? No que você tem foco, no que você é motivado, você faz bem. Que é basicamente o centro disso tudo. Que nem para fazer esse podcast é necessário ter muito foco e é necessário ter motivação. Ainda mais para melhorar cada vez mais. Comparado ao primeiro dia, aqui tá bem melhor, mas principalmente com Deus, eu acho que é muito necessário a gente ter um foco. Porque a gente não buscar ter o foco em Cristo, a gente vai se desviar e a gente vai se perder. Que nem pode ser em produtividade, relacionamentos, qualidade, aprendizado ou criatividade. Se você não tiver foco e motivação para fazer qualquer coisa, você não vai ir para frente. Você vai acabar, digamos assim, dando um passo para frente e dois para trás, né? Eu já fui assim na minha vida. Já tive vários momentos que eu dei muito para trás, fiquei meses e meses assim, dando passos para trás. E agora eu tô dando saltos, por assim dizer, para frente. Amém. Graças a Deus. Porque Deus cuidou de mim. Ele cuidou da minha vida, cuidou da vida da minha família. E Ele tá provendo tudo. Após esse tempo em que eu meio que me desviei, por assim dizer. Como eu já falei no primeiro podcast, eu orei, eu pedi muito a Deus para que a minha vida fosse testemunho. E hoje em dia ela é, e eu estou usando esse testemunho através do podcast, através de cada um que está assistindo aqui, para que possamos crescer em conjunto, para que possamos aprender realmente o verdadeiro evangelho. E aí, Amém. Só um comentário, não. De fato, nosso foco deve ser Cristo, né? Nosso foco, a motivação. Por que eu falo assim? Assim como diz em Mateus 6, 10 ou 33, não me lembro agora. Ou 11, perdão, agora. Mas assim, que a gente vai buscar primeiramente as coisas do reino, né? Porque, igual o Sérgio falou, quando a gente, o Senhor ele vai prover em todas as áreas. Só que a gente, para ele prover em tudo, a gente busca mais dele, né? Porque é até a parábola do passarinho, né? Passarinho, em Mateus também passa a parábola. Basicamente, o passarinho ele não planta, ele não tem casa, ele não tem lugar fixo, ele não deixa reserva, nada. E todo dia ele consegue se alimentar, ele consegue viver, ele consegue ter o que comer. E essa é a parábola que Jesus fala, né? Daquele que busca primeiro a mim, né? Eu darei o que comer, eu darei o sustento, né? A gente dá o passo e o Senhor coloca o chão, né? E aí de forma alguma a gente tem nossos corações, vamos dizer assim, orgulhosos, né? De chegar até certo ponto e falar, não, aqui está o suficiente. Aqui eu comigo, eu não preciso da ajuda do Senhor, essa aqui de forma alguma. Em 1 Coríntios 10 fala justamente, acho que 10, 13 ou 10, 11, né? Fala assim, aquele que está em pé, vigie para não cair. Então a todo momento a gente tem que estar vigilante, a todo momento a gente está afardado ao erro, a todo momento a gente está sendo cercado pelas armas do inimigo, né? Então que a gente venha, assim como está em Efésios, né? Nos cobrimos da armadura do capacete, né? Enfim, todas as vestes que tem em Efésios 6, né? A gente está sujeito a errar. O que foi? Ah, foi. A gente tá sujeito a errar a qualquer momento, tá ligado? Só que assim, a gente pensa assim pra não ficar se martirizando, mas também não usar isso como desculpa. Tá ligado? Porque também seria muito fácil você usar isso como desculpa pra poder fazer o que bem entende. Exato. Mas tem aquele momento que você tá ali, tá se esforçando, tá se dedicando pra fazer o que é certo, mas no mau momento você acaba falhando. Mas isso significa que você não pode voltar aos trilhos. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E aí que muitas pessoas acabam também não entendendo. Porque e até mesmo as que vêm de fora. Porque às vezes de fora que tipo vem o cara tá ali. Vê uma pessoa que é bem de Deus, parece que faz tudo certo, mas aí ele dá um deslize, tipo, o cara às vezes nem sabe o que tá passando na cabeça do cara, mas ele começou a beber, mas sabe por que ele tá passando por aquilo? Lógico. Porque é muito fácil você olhar de fora e falar, mano, cara... muito apontar, né? Esse é o cristão aí, né? Tá bebendo, agora tá fumando, né? E tem gente que só fica de olho mesmo, só fica de olho observando as pessoas, olha, caiu no pulo, peguei você. Como se tudo fosse fosse imutável, não pudesse mudar, não pudesse mudar ou não pudesse. Tem que estar ali, sempre na linha ali.
entendeu? É que eu acho que as pessoas levam meio que uma frase ao pé da letra que é muito errada, que nem santo dos santos. A palavra santo não tem grau, né? Então, quando a gente fala que é santo dos santos, Cristo, ele é o mais santo de todos. Então, a gente busca ser santo. Exato. Lógico, eu não sou perfeito, então, mas não é desculpa pra eu Chutar o pau da barraca. Não. Até porque santo, acho que acho que na etimologia da palavra é aquele que é separado. Buscar ser separado da carne. E a gente não tem como se afastar da carne, mas a gente tem como santificar, por assim dizer, a nossa carne. Porque, como fala, batizado em Cristo, nova criatura é. Mas a gente continua sendo um ser de carne, continua a ter desejos, continua a ter tentações, continua a ter batalhas. Não quer dizer que por a gente estar seguindo a Cristo, querer mudar de vida, algumas coisas do nosso passado Pode dizer de ou forma até do nosso futuro não vão bater de frente com a gente. Querendo ou não, comigo era direto. Quando a gente quer dar um passo pra frente, alguma coisa vem, empurra a gente pra trás com muito mais força. Basicamente, acho que dá pra resumir isso aí, tipo, numa analogia simples. É simplesmente você querer diminuir a margem de erros que você comete. Que é basicamente o que, acho que em qualquer coisa que você fizer, seja profissional em qualquer área, alguma coisa que você se dedica, quanto mais você diminuir a margem de erros de algo, é mais profissional, mais você eficiente em fazer aquilo que você é, entendeu? Isso também cabe a ser um pequeno Cristo. Eu acredito que assim, que a gente falou de tudo assim, é uma busca, lógico. Lá no começo de tudo, né, quando o mundo ele foi corrompido entre Adão e Eva e tudo mais, que o pecado foi estabelecido, né? Desde então, todos nós estamos fardados ao erro, estamos fardados à morte, ao pecado, né? E o único meio para chegar a Deus é através de Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo, a gente assumindo nova criatura em Deus, é uma busca. Como você falou, Jonathan, a gente, muito pelo contrário, a gente não está isento. Eu acredito que até quando a gente de fato assume a Cristo, a gente busca essa santidade, eu acho que é até um pouco mais difícil. Vamos supor, a gente só sabe o quão difícil é deixar de beber, para quem bebe no caso, né? Quando você escolhe não beber. A gente só sabe o quão difícil é parar com algum vício quando a gente escolhe não. Porque até então na nossa cabeça, na nossa simples pequena humanidade, né? A gente, tá tudo certo, não, tô no controle. Vai você parar, você que fuma, você que bebe, que seja, você que acha que tá no controle, vai você falar, não, vou deixar de beber, sei lá, uma semana. Então assim, meu irmão, a nossa carne, a gente tá fardada, é uma busca constante, a gente busca no nosso dia a dia se E até mesmo quando você quer parar, você tem que parar gradual, porque se você faz uma freada brusca... Dá um sistema de abstinência, mano. Não, pelo contrário. Antigamente falavam que quem tentava parar de beber, de tão grave, de tão louco que era, a pessoa parecia que tava endemoniada. Porque a pessoa, mano, fica desesperada, vira uma criatura, velho. Eu creio assim, que algumas coisas tem que ser algo um pouco mais radical, né? Se for tiver colocando talvez a sua saúde ali um pouco mais a risco ali, acho que tem que ser alguma coisa um pouco mais forte. Mas não, muito pelo contrário, o evangelho do Senhor, quando a gente vai se chegando assim, mais perto dele, é um processo. A gente vai no dia, a gente primeiro abdica um pouco disso, a gente tira, a gente ajusta ali. Não é nada na pancada, porque se for assim a gente não entende o processo. E mais do que a gente vê o objetivo, é a gente apreciar o processo, né? Apreciar o que o Senhor fez por mim hoje, o que Ele fez por mim ontem, o que Ele vai fazer por mim amanhã, né? E você falando, Jonathan, eu concordo com você também, irmão. Né, porque também a gente é de carne e osso, que eu vou chutar o pau da barraca, né? Não, hoje eu vou chutar o pau. Não, muito pelo contrário, irmão. Não é por esse lado também, não. E é isso, acho que é isso, né, irmão? A gente manter o foco, manter os nossos olhos fixos para Deus, né? Pro Senhor, né? E é isso, é uma busca. E de novo, o amor, a graça do Senhor é todo dia, né? Abundante, né? Você que tá talvez afastado da igreja, você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, se for pecado pequeno, pecadão, não importa, para o Senhor é tudo uma coisa só. Muito pelo contrário, meu irmão, né? Levante-se, né? Levante-se, busque do Senhor, por mais que seja difícil, até porque o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 15 ou 17, né? Quando estou fraco é que sou forte. É porque é basicamente nos dias mais difíceis, quando a gente se entrega no Senhor, que Ele mais se revela. Porque é nesses dias que a gente mais vê a grandeza do Senhor, irmão. Quando a gente entrega, Senhor,
eu não tenho nada. Você pode estar em lágrimas, coração partidos, enfim, qualquer que seja o problema. Entrega na mão do Senhor, Ele vai trazer provisão. Como Paulo disse, Ele vai trazer onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, exatamente. A graça é algo que você merece sem ter, porque tipo, não interessa você, eu bebi, eu matava, ou eu vendia droga, eu vou tentar, assim por dizer, pagar por isso em vida. Começar a fazer coisas boas. Mano, não tem preço. Sim, e exato. Você já foi pago, já foi crucificado. O Santo dos Santos foi crucificado, o Filho de Deus. Então, perto disso, querendo ou não, qualquer auto-sacrifício que não seja assim em devoção ao seu ministério, ao seu propósito, apenas por você querer a salvação é de graça. A salvação é uma só, não tem como você pagar por algo assim que já foi pago. Verdade. Ninguém paga a mesma conta duas vezes. É só você. Verdade. Cristo falou que aceite eu como Senhor e Salvador. Exato. E venha, vá até Ele da forma que você tá, porque a palavra do Senhor fala, né? Venha até mim os sobrecarregados e os cansados, né? E os fardos eu vou tirar. O fardo maior Ele vai levar, então entrega a Ele, né? E assim, a gente, só pra voltar aquela parte que eu tava comentando, né? Que as pessoas mais fazem quando chega o dia difícil é justamente sair da presença. A gente recorre à internet, recorre a pastores, recorre a seu amigo, recorre qualquer que seja o escape. Mas o principal, que era pra gente mais se recorrer, a gente não acaba se recorrendo, que é Cristo, né? Então eu acredito que seja isso, irmão, essa parte aí. E você que tá aí, rapaz, afastado, né, enfim, o que seja, volta pra Cristo, volta, lembre-se que você tem um chamado, ele te quer, ele te espera de braços abertos. Ele é seu pai, ele quer todos os filhos com ele. Exato. Independente, que nem a história de Jesus, se você acompanhar, mesmo que um pouco seja por novela, filme, como você preferir, né, que eu também, ler a Bíblia é meio cansativo, ainda mais pra você que tá muito tempo afastado, acho que pegar um livro e começar a ler um monte de palavra não vai ajudar muito. Com todo respeito aqui, mas muita gente, eu mesmo me cansava de tentar ler. Eu aprendi mais com historinhas, ou com música, ou filmes. Na novela da Record, então, quem não? Ok. Aí você pega pra se aproximar e você vai ver que a história de Cristo, ele andou sempre com pessoas que ninguém mais queria, basicamente. Leprosos, doentes, prostitutas, cobradores de impostos. Todo mundo que, digamos assim, os mais santos na época, assim, os puros, né? Os levitas, os fariseus, todo mundo que eles excluía, detestava, então aí ele se aproximava, ele trazia para perto, era quem caminhava com ele. Tanto é que todos os discípulos, entre todos eles, qual que era? Tinha o coxo que ele usava para curar. Era o Mateus? Qual que era coxo? Que ele até uma hora o discípulo perguntou para ele: por que o senhor pode curar eles, mas não pode me curar? Caramba, rapaz, o toque da mulher de vinho lá. Não é Tadeu. É Tadeu, né? É Tadeu, se não estiver enganado. Que aí, Tadeu, literalmente, há uma grande que... Tomé, Tadeu, Tomé, cara. Que seja Tomé. Aí, tanto é que Cristo fala pra ele, porque você vai curar enfermos, mesmo estando enfermo, o que vai ser a maior bênção, por assim, ele vai utilizar ele como um milagre. Porque quem poderia imaginar que alguém que tá manco assim, pode curar outros? Ele mesmo usaria a vida do discípulo como testemunho. Porque não existe pessoas... Não tem que estar perfeito para poder realizar curas, realizar ministério. Cristo usa qualquer um. E o princípio da palavra que mais eu acho que é necessário tocar aqui, e também para todo mundo, é que não comece apenas porque você ouviu, porque você apenas por necessidade. Não, se você precisa, ok, procura Deus, mas comece quando vier tanto do seu coração quanto da sua cabeça de entender o caminho certo. Como eu falei, não adianta um trabalho como esse ou qualquer outro vir só do coração. Você ir para a igreja, ver o povo lá saudando, gritando e tudo mais, ok, aquilo ali é maravilhoso, todo mundo ama. Quem é da igreja ama esse fogo que é. Mas quem
precisa, quem realmente, assim, tem mais maturidade, por assim dizer, entende que às vezes é no silêncio que ele trabalha. Então, às vezes, é nesse silêncio do seu quarto, é quando você está fraco, quando você está meio que isolado da família, de amigos. Ainda mais que a internet, querendo ou não, causa muito isso. As pessoas às vezes ficam no mundo virtual procurando. Eu mesmo, mano, uma coisa que me indignou, vou falar aqui com vocês. Cara, o Jonathan até me explicou por cima o que era. Um grupo de abençoados pegavam pessoas com depressão e faziam ela se cortar. Ah, bagulho acho que era do Discord, eu não vou lembrar agora o termo. Mano, eu falei baleia azul 2.0 essa merda. Mano do céu. Isso aí, corta isso aí. Repreende. Mano, esses grupos. Por que eu falei esses tópicos? Porque são tudo entrelaçado em um só. Porque querendo ou não, na internet, em pregações, você vai encontrar diversos caminhos, diversas assim, fugas. Mas nenhuma vai ser como Cristo Jesus. Eu digo isso por experiência própria, Verdade. né? Minha vida eu já tive muitas experiências também desse tipo e também para conhecidos meus, né? Infelizmente, que não tiveram assim, não dá para dizer sorte, que dá para dizer o mesmo infortúnio, né? Mas que você que está assistindo isso possa lembrar sempre que Cristo é por você. Ele é um Pai amoroso. E Ele sempre estará zelando por você. Amém. E se você quiser aí deixar suas orações, deixar um recado, pode deixar que eu me disponho a ler, como eu falei da outra vez. Eu vou ler cada um de cada. Comenta aí. Pode comentar bastante. Deixa E se like. você conhece alguém que precisa de apoio, precisa de oração, coloca o nome aí também, que a gente vai orar sim, Amém. em nome de Jesus. Vai fazer jejum, vai subir no monte para orar por vocês, porque é uma geração que necessita muito desse socorro. Porque querendo ou não, o inimigo tá agindo muito fortemente. Tá cada vez mais ardiloso, né? Que tá uma... Astuto, ainda mais utilizando a internet e utilizando também pessoas da igreja. Verdade. E para causar essa mudança, precisamos de começar cada um com um pequeno passo. O meu pequeno passo é esse, e o de vocês é apenas comentar e buscar a Deus. Em nome de Jesus, vocês vão ser libertos, Amém. Vão alcançar novas... Em nome de Jesus. Nova criatura vai ser em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai orar. Amém. E é isso. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto, até porque precisa ser um pouquinho mais centrado, porque até a gente começar a crescer e um dia quem sabe começar a fazer ao vivo. Amém. Eu espero um dia poder começar a fazer ao vivo, aí vai ser... Não só porque tá mais curto significa que foi ruim, né? A gente foi mais eficiente em transmitir o que a gente queria. Transmitindo, que nem eu falei, comparado ao primeiro, Exato. a gente vai evoluindo. Tem vezes que a gente vai demorar 1h40, que nem foi o último, mas esse aqui vai demorar talvez menos que 1 hora. Exato. E quem sabe daqui quando começar a engatar bastante, começar a ter muitos seguidores, começar a publicar semanalmente, né? Por enquanto é uma semana sim, uma semana não. A gente começa a gravar também ao vivo uma vez no mês com principalmente os primeiros, né, que vieram. Graças a Deus, Deus utilizou bastante a vida desse irmão aqui. Amém. E também do Gui. E por aí vai. Se um dia a gente também puder trazer outros convidados, que o Senhor prepare em nome de Jesus, Amém. para que possa Tá. edificar tanto a minha vida, do Jonathan e a de vocês principalmente, em nome de Amém. Jesus. Amém, pessoal. Pode orar por nós? Pode orar por nós, Catira? Com certeza, pessoal. Tem mais algum comentário, irmão? Não. É isso, pessoal. Só finalizando o que o Saron falou, é que que aqui seja uma mensagem, um local que a mensagem possa alcançar a sua vida, né? Que a gente falou aqui de algumas questões atuais, mas que a base sempre seja Cristo, né? Que a palavra do Senhor é imutável, ela não muda, não mudou, não muda e não irá mudar, em nome de Jesus, né? Que de fato aqui possa ter te trago algum conforto, algum alívio, né? Algum renovo, né? Que as esperanças, se você que está batido ou cansado, possa ter sido renovada, né? Possa ter recebido uma palavra de conforto na sua vida, em nome de Jesus, né? E é isso então, vamos entregar esse tempo. Senhor Jesus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Pai, primeiramente por mais um dia na Tua presença, Pai, pelo privilégio, Senhor Jesus, de podermos estar aqui nos reunindo, Senhor Jesus, de abordarmos alguns temas, Pai, alguns tópicos atuais, Senhor Jesus, com o principal propósito, Senhor Jesus, de alcançar a vida de cada pessoa que está assistindo, Pai. Que o Senhor vai te encontrar agora, Pai, por cada pessoa, cada vida, Senhor Jesus, que talvez esteja distante, por cada um que está passando por
algum problema, Pai. O que quer que seja, seja nos seus trabalhos, dentro dos seus lares, Pai, nos seus estudos, Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, na autoridade que há em Ti, Senhor Jesus. Vá, Pai. Vá agindo, envia os teus anjos, Pai. Que essa mensagem aqui possa ser transmitida com clareza, Senhor Jesus, com firmeza, Pai. E que nós venhamos hoje e sempre, ó Pai, nos blindarmos mais de Ti, Senhor Jesus. Buscarmos sermos mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Nós declaramos e agradecemos por esse tempo, Pai. Diante do Teu santo nome nós oramos e cremos. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. E foi um prazer estar aqui. E vamos voltar sempre, por enquanto, a cada 2 semanas. Né? E que cada semana possa ser abençoada, possa sempre vir um convidado abençoado, assim como o Catira. Amém. E que Deus use bastante a vida de cada um, toque a vida de cada um. Amém. E é nóis. Amém. Deixa um comentário aí, hein? Deus abençoe. Curte bastante, se inscreve, para que quando esse canal crescer, você possa dizer, eu estou desde o começo. Amém. Top. Valeu, Deus abençoe.